Olá, professores! Nós estamos já no módulo 2 e nesse módulo 2 nós vamos entender um pouco mais com o que os bebês brincam. Os bebês brincam desde quando? Não é? Eles brincam desde quando eles estão lá, sendo gerados na barriga da mamãe. Porque brincar é movimento. Se eles estão movimentando, eles estão desenvolvendo, eles estão crescendo, eles estão explorando o universo que eles estão conhecendo, que eles estão vivendo ali dentro. E o que é brincar do bebê? O brincar do bebê nada mais é do que isso, movimentar. Porque esse movimento dele dentro da barriga da mamãe, dentro desse universo, proporciona a ele a esta exploração desse local, desse lugar aonde ele está vivendo neste momento. E ao explorar esse local, e ao explorar esse universo, ele vai se sentindo cada vez mais seguro, protegido, porque é um lugar que ele tem domínio, que ele conhece e que ele vai se sentindo cada vez mais protegido por esse universo que o cerca. Agora, o que acontece com a criança quando ele brinca? Quando ela produz hormônios, certo? Essa criança, quando ela está brincando, ela produz reações químicas, neuroquímicas, né? São reações do brincar que produzem hormônios. Quais são esses hormônios que são produzidos quando elas brincam? É a endorfina, é a dopamina, né? A serotonina e a ocitocina. São hormônios da felicidade. É por isso que quando a gente brinca com as crianças, depois que no início a gente tem preguiça. Você já percebeu que a gente às vezes tem preguiça até de brincar? Mas quando a gente brinca, depois que a gente brinca, a gente sente assim um prazer, uma alegria, porque a gente produz hormônios. O mesmo acontece com a criança. No caso da criança, quando ela produz esses hormônios, ela vai produzindo, ela vai sentindo o prazer e, além disso, ela vai desenvolvendo e ela vai aprendendo, porque ela vai explorando o universo, o seu universo, o seu mundo. Brincar, para a criança, é desenvolver, é crescer, é aprender, é conhecer e, acima de tudo, é produzir esses hormônios da felicidade. O bebê brinca primeiro com aquelas pessoas que se ocupam dele. Por exemplo, ele brinca primeiro com a mamãe, porque a mamãe é a primeira pessoa que se ocupa dele. Por quê? Nós, enquanto bebês, né, todo bebê, ele depende de um ser humano para sobreviver. Tanto é que, se você pensar bem, a gente, quando está com o bebê, a gente tem vontade de apertar, de beijar, aquele cheirinho gostoso que atrai a gente. E esse cheirinho gostoso que atrai é justamente um cheirinho para que a gente sinta esse prazer de cuidar do bebê. Sinta esse amor. Até mesmo no cuidar, a gente a criança produz esse hormônio que nos atrai a ela. Depois que ela passa a brincar com essa pessoa que cuida dela, não é? Primeiro ela brinca com essa pessoa que se ocupa dela, tanto é que ela cria um vínculo com esta pessoa. Depois que ela passa a brincar com essa pessoa, aí que ela já explora, ela já conhece, ela já passa a brincar com as partes do corpo dela. E depois que ela passa a brincar com as partes do corpo dela, que ela já explorou as partes do corpo dela e que já conhece, ela começa a ter uma atividade de concentração. Aquelas brincadeiras mais contemplativas e que depende de mais concentração. A gente vai observando que existem fases da criança para esse brincar. E esse brincar
justamente pela origem que é o vínculo, né? A construção do vínculo, a origem latina que é vincum, que significa vínculo, ele tem esse papel de criar vínculo, criar laços, não é? De ligar, criar laços com as pessoas, criar laço com o universo infantil, criar laço com o meio que ela vive, porque ela vai conhecendo, ela vai manipulando, ela vai explorando e ela vai conhecendo o mundo que está a seu dispor. Olha, gente, a importância do brincar, a importância da gente proporcionar para as nossas crianças esta oportunidade de explorar o que é o que está no entorno dela, não é? Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai remetendo às creches, às escolas, aonde nós temos a oportunidade de receber milhares ou centenas de crianças e às vezes nós não pensamos no quanto é importante o brincar e nós perdemos tempo em estar trabalhando com as crianças, colocando as crianças para fazer atividades que ainda não são atividades que vai trazer para elas o benefício que o brincar pode trazer, vai trazer e vai proporcionar para ela, não é? Então, que esse brincar vai proporcionar a ela o quê? Um vínculo com a pessoa que cuida, um vínculo com os colegas, um vínculo com o lugar que ela está inserida, um vínculo com a comunidade, um vínculo com a sociedade. Nós não podemos ignorar que o brincar proporciona isso para a criança. Brincadeiras primordiais. O que vem a ser primordial? São brincadeiras essenciais, brincadeiras que ocorrem na vida do bebê, na vida da criança, de todas as crianças, de todas, independente de raça, de cor, de onde eles estão. Todas as crianças têm um processo para o qual eles iniciam o seu brincar. E Freud, o grande Freud, que só ele explica muita coisa, em 1921, ele fez uma experiência com o seu neto. A mãe do seu neto saiu e deixou a criança no berço e ele ficou observando aquela atitude da criança. O neto dele tinha cerca de 8 meses. Conta que no berço tinha um carretel com uma linha. O bebê jogava o carretel longe e depois que ele perdia a visão do carretel, aí ele puxava a linha. Ele puxava a linha e trazia a linha para o berço. Depois fazia isso novamente. Depois, novamente, ele puxava a linha e trazia essa linha para o berço. Aí, Freud ficou observando e ele concluiu que o bebê elaborava isso dentro dele e substituía esse carretel pela presença ou não da mãe. Quando o carretel sumia, ele associava que a mãe ia, mas a mãe voltaria. E quando a mãe voltava, ele puxava o carretel, a mãe voltava. Para Freud, ele estava fazendo essa associação. Tem também mais 4 brincadeiras primordiais que foram selecionadas. Uma delas é: o bebê representa a ausência da mãe e a possibilidade do seu retorno, que é essa que eu acabei de citar, não é? O jogo de extrair e fabricar superfícies contínua. Você já parou para pensar como que a criança pequena ela faz? No início, ela começa a colocar a mão no olho da mãe ou mesmo da pessoa que está cuidando. Ela coloca a mão no nariz, na boca, justamente explorando essas partes, né, superficiais do corpo, que ela tem mais contato, e ela vai observando
né? Ela vai colocando a mão e vai vendo o buraco do nariz, da boca, dos olhos, e ela vai fazendo essa exploração. Depois também tem a parte em que ela começa a se lambuzar, não é? A criança ela vai comer, a gente fala que ela não tem coordenação motora para comer, mas ela se lambuzar porque ela vai percebendo, vai formando uma película sobre a pele e ela vai percebendo o que vai acontecendo com ela e ela vai percebendo esse processo de película sobre uma superfície. A criança está experimentando, ela está conhecendo. E justamente esta superfície contínua, isso para ela é um jogo, é uma brincadeira. Então, é uma das coisas primordiais, uma das brincadeiras primordiais é que você, como professora ou como mãe, tia, não importa, você já presenciou essa situação com várias crianças. E também o jogo da relação continente-conteúdo. Você já pensou que chega uma determinada idade que essa criança está interessada em abrir gaveta, ela tira tudo da gaveta, depois ela tenta colocar novamente, lógico, ela coloca do jeito dela, mas na verdade ela não consegue colocar como estava, mas ela tira tudo, coloca tudo. Se ela, por exemplo, está numa gaveta onde tem muita vasilha, isso ali faz festa, não é? A gaveta cheia de fraldas, ela tira tudo, coloca tudo. Caixa, ela tem interesse por caixas, ela vai tirar tudo que está, por exemplo, se ela vê caixas pequenas, grandes, ela gosta de colocar uma caixa dentro da outra, não é? Ela gosta de colocar bolinhas, objetos dentro de caixas. Então, os grandes produtores de brinquedos, né, as grandes indústrias, elas já perceberam isso há muito tempo. Então, o que elas fazem? Você já viu a quantidade de brinquedo que tem no mercado, de encaixe, aqueles brinquedos que tem aqueles buraquinhos no formato, com forma geométrica, onde as crianças vão encaixando, brinquedos de cubos, onde as crianças vão encaixando, colocando um dentro do outro. As escolas, nós que somos pais, mães, avós, a gente fica preocupada em dar um daqueles brinquedos produzidos, estruturados para as crianças, sendo que nós podemos oferecer esse tipo de brinquedo não estruturado para a sala de aula. Porque o importante, gente, não é aquele brinquedo bonito, mas é o brinquedo funcional. É o brinquedo, quanto mais natural, mais variedade de textura a criança vai experimentar. Sem esta concepção de que o plástico é bonito. Gente, o plástico, ele é o pior brinquedo que a gente pode dar para a criança. É uma forma de diversificar, melhor dizendo, sim. Mas o que traz a riqueza para a criança, o que traz o conhecimento para a criança, é a naturalidade dos objetos com os quais nós podemos proporcionar que ela brinque, porque ela vai brincar do jeito dela, ela vai explorar. Ela não vai brincar do jeito que nós imaginamos que ela vai brincar. Ela vai brincar do jeito que ela vai usar a brincadeira para ela aprender, para ela desenvolver de forma cognitiva e de forma emocional. Então, principalmente, a gente tem que pensar nessa possibilidade e de forma ainda neuropsíquica, neuroquímica. Nós temos que pensar nos hormônios que são produzidos por meio dessas brincadeiras. E tem uma outra forma primordial que a criança vai desenvolvendo e ela ama brincar, que é o desaparecimento simbolizado, que é nada menos que eu brincar de esconde-esconde. Gente, quando a criança é bebê, um lencinho, você brinca com ela, ela se diverte,
ela brinca com esconde-esconde, porque quando o objeto desaparece, ela não vê e ela não consegue entender que aquilo ali desapareceu, mas está presente. Para ela desapareceu, sumiu. Mas quando aparece é tão mágico que ela morre de rir porque apareceu. E ela não, à medida que ela vai desenvolvendo, à medida que ela vai crescendo, as brincadeiras de esconde-esconde vão se tornando mais complexas, mais elaboradas. Mas desde a criança, desde novinha, assim que ela começa a relacionar com outras pessoas, você vai brincar com ela de esconde-esconde, e essa brincadeira, né, do desaparecimento simbolizado, isso vai perdurar 2, 3 anos. A criança ama brincar de esconde-esconde. E é primordial. Por que primordial? Todas as crianças passam por esse momento, por essa fase. Também situações de ritual cotidiano. O que vem a ser situações do ritual cotidiano? Às vezes a gente mecaniza as coisas. Às vezes o trocar de fralda, principalmente, gente, a gente tem que observar isso dentro das creches. O trocar de fralda não pode ser mecanizado. O trocar de fraldas não pode ser uma coisa automática, mas sim um momento aonde também a criança vai produzir os hormônios, e principalmente hormônios da felicidade. Você vai proporcionar isso. Gente, olha a responsabilidade de um professor. Por isso que o professor da creche, um professor do berçário, ele não pode ser um professor qualquer. Ele tem que ser um professor que estude, que entenda o que se passa dentro da cabeça da criança, o que se passa na mente da criança, como processa esse desenvolvimento, para que as suas ações sejam ações com objetivos claros, que é visando o desenvolvimento dessa criança. Veja bem, se você vai, na hora de você nutrir a criança, será que todas as crianças estão querendo ou estão prontas para receber o alimento naquela determinada hora? Será que a instituição se organizou para que esse momento seja um momento prazeroso ou um momento de obrigação apenas para saciar? Porque o momento de nutrir é um momento onde também ele precisa ser prazeroso e precisa ser para saciar a fome, que é um momento de situação e de ritual cotidiano. O trocar de fraldas, o banho, a hora da higiene pessoal, de trabalhar com a higiene da criança, são momentos que a instituição precisa se organizar. E, gente, várias dicas, várias formas de se organizar para que esses momentos não sejam uma coisa automática, mas sim uma coisa planejada, visando o desenvolvimento da criança, visando a aprendizagem da criança, para que as crianças sejam reconhecidas como sujeitos ativos, sujeitos de direitos, porque ali elas não são objetos. Nós precisamos valorizar todas essas situações visando o objetivo maior, que é a aprendizagem e o desenvolvimento delas. Também precisa trazer esse vínculo com a cultura. E esse vínculo com a cultura, qual é o papel da escola diante dessa diversidade? O que vem a ser o vínculo com a cultura? Nós precisamos perceber e entender que criança é criança em todos os lugares. A criança é criança na África, então ela tem todo o processo de desenvolvimento dela, passa da mesma forma que passa aqui no Brasil, passa lá na África, passa na Ásia. No entanto, o ambiente dela é diferente. O ambiente cultural é diferente. Aqui no Brasil, embora o nosso país seja grande, existem ambientes também diversificados. Então, nós precisamos levar para a nossa escola
esse papel de mostrar e de fazer com que as crianças experimentem essa diversidade. Por exemplo, a criança na África, ela é carregada de uma forma, não é? A criança dorme nas costas da mãe, não é? Porque a mãe usa esse pano que ela carrega nas costas, como você está vendo aí, e a criança dorme, a mãe trabalha com ele. E tem lugar que as mães trabalham, colocam a criança no balanço, a criança é ninada automaticamente, ou mecanicamente, ou de uma forma diferente, não é? Como que a criança, por exemplo, um índio é tratado, como que ele é criado, né? Quais as experiências que existem de uma criança que é criada lá no meio da floresta, uma criança que é criada na cidade, outros que é criada na zona rural. Cada uma traz a sua essência cultural e todas elas estão dentro da instituição. Mas a instituição, ela precisa trazer também essa riqueza cultural para dentro dela e fazer com que as crianças experimentem essas riquezas culturais. E como fazer isso? O papel da escola é diversificar também essas experiências. A criança, ela está ali vivendo dentro de um contexto, mas ela precisa ter a oportunidade de conhecer outras culturas. Você pode falar, mas como que nós vamos fazer isso? É preciso ampliar o repertório escolar, porque as crianças têm direito de conhecer outras culturas. E como fazer isso? Ô professora, se você não buscar conhecimento através de pesquisas, buscar conhecimento através de bibliografias, né, livros, através de filmes e outros meios, né, tecnológicos que você tem, você não vai levar para essa criança a diversidade que ela precisa. Fatinha, mas eu não ganho para isso. Não é você ganhar para isso. Você está aí como professora dessa criança e o seu compromisso é com ela. E se você está aí é porque você escolheu estar nessa profissão. Então, você não pode cair na mesma cabeça, na mesma ideia de que outros já caíram, que é pensar que não vai dar o melhor de si porque você não ganha para isso. Você ganha sim. E a opção de ser professora dessa turma é sua. Ninguém foi na sua casa te obrigar. Não. Desculpa eu ser ríspida ao falar isso com você, mas ninguém foi lá te pegar no laço, não é? Te pegar como pegaram os escravos na África, te puseram dentro de um navio e falaram assim, não, você vai ser obrigada a dar aula, a trabalhar com crianças da educação infantil e vai ganhar X. Não, você veio porque você quis. E aí você vai ter que conscientemente fazer o melhor para o seu aluno. E fazer o melhor para o seu aluno, fazer o melhor para as crianças que estão sob a sua responsabilidade esse ano é o quê? É você buscar mais conhecimento para você oferecer para eles o melhor e não repetir o que os outros fazem. Não reproduzir o que você vê os outros fazendo, mas sim você criar. Criar a partir daquilo que você está buscando. Certo? Equipamentos para brincar com o bebê. No espaço interno da sala, a sugestão é um cantinho aconchegante com blocos para empilhar. Porque na sala de aula, se você tem ali, está recebendo os bebês, é importante que você tenha esse cantinho, não é? E esse cantinho vai dar oportunidade à criança de chegar, a hora que ela chegar, por exemplo, enquanto está chegando as outras crianças, ela chega ali, ela tem os blocos, né, de madeira simples para ela empilhar. Não precisa ser blocos coloridos, nada bonito, chique não.
é coisa simples. Brincar com criança é muito simples. Um espaço frente ao espelho com móveis pendurados à altura das crianças. Esse espaço frente ao espelho, primeiro o espelho precisa estar ali. A criança vai interagir com ela. Primeiro ela vai perceber, ela vai achar que tem duas pessoas. Então ela vai ficar pondo a mão no espelho, achando que ali tem uma outra pessoa. Depois ela vai percebendo que ali está tendo um reflexo da imagem dela. Não é? Ela vai se reconhecendo ali, não é? Se vendo, se reconhecendo. O mobile, gente, mobile dentro de uma sala, de uma educação infantil, não precisa ser, não é mobile para quarto de bebê, não, é mobile para uma sala. Aliás, quarto de bebê, o mobile, quanto mais simples, quanto mais natural, melhor para o bebê, quanto mais na sala de aula, não é? Aqueles móveis pendurados à altura da criança, de forma que ela chega, ela passa a mãozinha, ela brinca, não é? Ela põe a mãozinha. Um lugar com bichinhos para morder, de preferência bem cuidado, não é? Os bichinhos ali que ela pode pegar, porque as crianças estão naquela fase sensorial, então tudo ela quer pôr na boca, quer morder. Então, bichinhos que ela possa morder, que ela possa brincar, não é? E um cantinho com brinquedos sonoros, né? Brinquedos que ela pode, chocalhos, tambores, apitos, que ela pode bater e ouvir o som, e ela vai explorando tudo isso. Quando as crianças, por exemplo, quando a criança chega de manhã, e à medida que você recebe a criança e oferece tem essa oportunidade de oferecer uma sala com esses cantinhos, a criança se sente acolhida e você vai poder receber as outras crianças, porque a criança vai ter a opção de chegar e escolher com o que ela quer brincar, onde ela quer brincar. Tem também, gente, um brinquedo que eu acho assim, fantástico e que muita gente atribui esse brinquedo a Montessori. Mas, na verdade, é de Eleanor Goldsmith. Eu não sei nem falar o nome direito, né? Mas Eleanor Goldsmith. Esse nome eu não sei pronunciar direito, mas é o cesto do tesouro. Agora, a gente vê na internet cesto de tesouro com plástico, com bacia de plástico, com tanta coisa e chama de cesto de tesouro. Mas a ideia dela, do cesto de tesouro, é um cesto de tesouro, gente, com produtos naturais, cheio de objetos naturais, a começar da cesta, uma cesta de vinho, ou que seja uma cesta mesmo de bambu, natural, lógico, com toda protegida para que não haja nenhuma ferpa para machucar a criança, não é? Mas ali que tenha bucha de vegetal, que tenha colher de pau, escova, aquelas pinhas de Natal, não é? Que tenha corda para a criança manusear, onde ela vai ver texturas naturais, sabe aquele soquete de socar alho de madeira, não é? Várias brincadeiras, vários objetos que ela vai pegar e vai manusear e vai perceber a textura, vai perceber, não é, a dimensão, vai perceber como é diferente uma coisa da outra, e sem essa coisa colorida, sem essa, não, tudo natural. Sementes, não é? Sementes dentro de um potinho que ela vai perceber o barulho, que seja transparente, ou dentro de um saquinho. Tecido, gente, tecido de algodão, né? Tecido mais natural possível, como você coloca uma semente num tecido transparente para que ela possa manusear. Você pode pensar no cesto do tesouro. O cesto do tesouro é um objeto, né? É um brinquedo que ele tem muito estudo sobre ele. E a gente precisaria ter um curso especificamente sobre esse cesto do tesouro
para que você pudesse entender realmente as diretrizes, qual é o objetivo desse cesto de tesouro e como ele é importante nessa fase de desenvolvimento. Porém, é para um outro curso, mas é importante você saber e você pesquisar mais sobre ele. Também os brinquedos de largo alcance, que são as sucatas, né? As sucatas que nós conhecemos muito bem e que a gente pode disponibilizar para as crianças para que elas possam brincar e criar os seus brinquedos, e elas vão dar outra utilidade, elas vão dar outra utilidade para esses brinquedos. Não, de repente a gente pensa que elas vão brincar e vão fazer aquilo que a gente imagina, mas não, elas vão brincar de uma outra forma. Sem aquela ideia da gente criar um brinquedo, vamos fazer um binóculo, Não, elas vão pegar o material e vão brincar do jeito delas. E aí tem a importância da oferta dos objetos atrativos, não é? As experiências em espaços abertos, levar crianças para lugar onde tem grama, onde tem terra, não é? Onde tem a oportunidade dela diversificar as experiências por meio dos pezinhos, né? Pisar em lugares mais arenosos, em lugares mais acidentados. E, lógico, você tem aquele enfrentamento com o pai, com a mãe, que quer que a criança não chegue machucada, que não quer que a criança chegue limpinha dentro de casa, mas tudo é planejado, tudo é conversado e nós precisamos entender e também esclarecer os pais que as crianças estão na escola para viver experiências que elas viveriam se estivessem em casa. Porém, naquelas casas mais antigas. E hoje nós podemos proporcionar isso na escola. Elas vão viver experiências que elas vão conhecer o mundo e vão desenvolver, vão aprender de forma que nada pode impedir. Não é o fato de sujar a roupinha, não é o fato de pisar. Elas vão ter uns arranhões? Vão ter uns arranhões. Vão ter uns hematomas? Vão ter uns hematomas. Por quê? Vai ter todo o cuidado? Vai. A gente vai prever, né? Vai precaver para que elas não ocorra nenhum acidente? Vai. Mas, infelizmente, alguma coisa acontece, acidentes acontecem. Para isso chama acidente. Então, nós precisamos esclarecer os pais. Evitar acidente, a gente vai buscar evitar. Lógico que a gente não está aqui para machucar a criança, mas também nós não podemos privar as crianças de experimentar o mundo de forma cuidadosa, de forma zelosa. Agora eu quero perguntar para você, que tipo de experiência você proporcionaria para os seus alunos em um local aberto, né? Você vai registrar, né, a dever de casa para essa semana. Registrar 2 brincadeiras que você poderá propor para suas crianças em espaço aberto. Vai deixar lá no grupo e postar na sua rede social com a hashtag Tia Patinha Pedagoga, tá bom? E eu vou explicar na próxima aula como você vai fazer para ter o seu certificado de 70 horas. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.